Hoje eu vim falar sobre ônus da prova quanto à jornada de trabalho. É muito comum nas demandas trabalhistas conter pedidos de horas extras, intervalo intra-jornada, intervalo interjornadas, adicional noturno e pedido de pagamento de dobra de domingos e feriados. Mas o que esses pedidos têm em comum? Eles possuem um único tema decorrente, chamado jornada de trabalho. Em geral, em demandas envolvendo este tema, discute-se valores consideráveis, podendo aí levar a uma condenação bastante satisfatória ao reclamante e um passivo indigesto para as reclamadas. Por essa razão é que o advogado precisa dominar com propriedade o ônus da prova quanto à jornada de trabalho. Bom, regra geral, nos termos do artigo 818 da CLT, é ônus do autor por comprovar o fato constitutivo do seu direito e ônus do réu o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No entanto, especificamente quanto à jornada de trabalho, o TST, já se valendo da teoria da carga dinâmica do ônus da prova, editou a súmula 338, no qual ensina que o ônus da prova dependerá do número de empregados da reclamada. Se ela tiver menos de 10, o ônus é do autor; se tiver mais de 10, o ônus é da empresa. Atualmente, ela precisa ser lida em consonância com a alteração trazida pela Lei da Liberdade Econômica no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Essa alteração ela provocou uma mudança referente à obrigatoriedade da empresa possuir controle de jornada ou não. Antes, só as empresas com mais de 10 empregados precisavam promover o controle de jornada. E esse número de 10 passou para 20. Então, atualmente, apenas as empresas com mais de 20 empregados é que possuem obrigatoriedade de promover o controle de jornada. Com esse número passando para 20, logo, a leitura atual e correta da súmula é de que as empresas que possuem até 20 empregados, o ônus é do autor, e nas empresas que possuem mais de 20 empregados, o ônus é do réu. Então, regra geral, para identificar o ônus probatório, necessariamente o advogado deverá verificar qual que é o número de empregados no estabelecimento. Vale ressaltar que o ônus da prova quanto ao número de empregados no estabelecimento é da empresa. Então, se a empresa vir argumentar em defesa de que ela possui menos de 20 empregados, ela necessariamente terá que comprovar isso através de documentação idônea. Poderá ser aí o CAGED, o relatório do CAGED, o relatório da RE do FGTS, ou mesmo o relatório de empregados lá das suas fichas de registro lá na contabilidade. Alguns detalhes ainda precisam ser esclarecidos. Por exemplo, nos casos em que houver demanda envolvendo transportadora e o motorista. Porque nessas situações, o motorista ele possui uma lei especial no qual ele tem o direito de ter o controle fidedigno da jornada. Diante desse cenário, a Justiça do Trabalho atribui o ônus da prova à empresa, independentemente do número de empregados. Então, se essa empresa transportadora tiver apenas um empregado, se ela tiver até 20 empregados, mesmo a súmula 338 dizendo que o ônus é do autor, em razão dessa legislação especial, no caso de motorista e transportadora, o ônus da prova permanecerá com a empresa. Outro detalhe prático importante é quando a empresa até possui menos de 20 colaboradores, hipótese em que o ônus permaneceria com o autor, mas ela vem em sua defesa e argue algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por exemplo, a empresa vem, mesmo ela tendo menos de 20 colaboradores, alega que o empregado não tem direito à hora extra porque ele exerce função de confiança com poderes de mando e gestão. Nessa hipótese, a empresa está alegando um fato impeditivo do direito do autor e atraindo para ela o ônus probatório. Então, nessa situação, mesmo ela tendo menos de 20 colaboradores, o ônus da prova permanecerá com a empresa nessa circunstância. Por isso, então, é necessário que o advogado adote uma estratégia bastante adequada para a audiência, para que ele possa ter o desempenho. Muitas vezes, seria melhor não alegar o fato impeditivo e deixar o ônus todo com o autor, que de repente ele nem possua testemunha da sua jornada de trabalho. Outro detalhe importante é a atenção com a formalidade do controle de ponto, você é advogado de empresa principalmente. Isso porque a súmula 338 ela considera inválido, né, o cartão de ponto britânico, aquele controle de jornada com horários de entrada e saída simétricos. Nessa situação, muitas das vezes, se você se deparar com a documentação da empresa e ela possuir, né, esse documento, esse controle de ponto possuir essa característica, por estratégia, muitas vezes, mesmo se a empresa possuindo mais de 20 colaboradores e sendo dela o ônus, compensa deixar para a instrução processual e a produção da prova oral.
Outro aspecto importante é quanto ao horário de entrada e saída, principalmente você advogado de reclamante, porque a CLT permite a pré-anotação do horário de entrada e saída. Então, o controle de ponto, mesmo se ele contiver horários simétricos de entrada e saída do horário do almoço, esse horário ele vai presumir-se verdadeiro e você vai precisar comprovar. Não adianta alegar cartão de ponto simétrico se a simetria está apenas no horário de intervalo de almoço, horário de intervalo intrajornada. Ok? São dicas práticas, espero ter ajudado você. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que curta, comente e compartilhe. Até a próxima.